Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e desse o seu like, deixasse o seu like. Dê like, porque dando os likes, o YouTube indica o nosso canal para mais pessoas. E também, querido, que você compartilhe esse canal com mais pessoas, com a oração, a palavra e os estudos. Vamos à oração. E logo em seguida uma palavra falando da eternidade, de um Deus eterno, de um Deus vivo eternamente, a eternidade de Deus. Santíssimo e eterno Pai, mais uma vez, nos reunimos na Tua presença para glorificarmos o Seu nome, para rendermos o louvor que lhe é devido, a adoração que lhe pertence. A Tua palavra nos diz que aquele que se achega ao Senhor, de maneira alguma o Senhor lança fora. Deus poderoso e magnífico, estamos vivendo, Senhor, o século 21, o século das tecnologias, o século, meu Deus, de acontecimentos históricos. O mundo que já vivenciou tantas crises, o mundo que já vivenciou, meu Deus, 2 grandes guerras mundiais e outros conflitos regionais espalhados pelo mundo. Este é o mesmo mundo que enfrenta fome nos dias de hoje, pestes, vários tipos de doenças, de vírus mortais. Estamos vivendo, sim, uma era que nós conhecemos como o princípio das dores. Tudo está caminhando para o advento da vinda de Jesus e da manifestação do homem do pecado. Mas nós que aqui estamos, temos o privilégio de conhecermos a Tua palavra, de conhecermos a fé, porque a Tua palavra é luz para os nossos pés, a Tua palavra produz vida, Sua palavra produz vigor, Sua palavra produz uma energia viva nos nossos corações. Mas nós queremos Te exaltar de corpo, alma e espírito. A Tua palavra diz para nós buscarmos o Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo, invocarmos o Seu nome enquanto o Senhor está perto. Santíssimo, quando nós olhamos para o mundo, de uma forma política, geopolítica, a gente vê insegurança na Ásia, a disputa do Mar Sul da China, vemos guerras na Ásia Central, no Oriente Médio, os grupos terroristas, também guerrilhas na África, vemos uma Europa se descompactando economicamente, olhamos para a América, que foi símbolo da democracia, e vemos uma América endividada se dissolvendo lentamente. Olhamos para a América Latina, Senhor, e os governos de esquerdas se multiplicam. Mas o Senhor nos tem mostrado que é lícito que tais coisas aconteçam. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, grande arquiteto do universo, Criador de todas as coisas, ajude-nos a vivermos uma vida separada do pecado, separada da vaidade, do engano, da mentira, da idolatria. Estamos vivendo os últimos dias, meu Deus. Vemos que marcos históricos da igreja brasileira estão sendo removidos. Marcos doutrinários de santificação, infelizmente, estão sendo removidos da tua casa. Muitos deixaram de crer na verdadeira palavra do Senhor. Muitos deixaram de crer na manifestação da tua glória, do teu louvor. Santíssimo, estamos vendo, Senhor, a nova geração de ministros que estão assumindo algumas denominações legalistas, liberais, removendo marcos como o marco da palavra, o marco da santificação, os marcos que demarcavam a igreja verdadeira do século passado.
como a santificação, a oração, a palavra. Hoje vemos uma igreja enfeitada com tecnologias de ponta, como luz, gelo seco, paredes negras, santíssimo. Vivemos, bem distante da realidade bíblica, que diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo, que diz na carta aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hoje o evangelho se mistura com o mundo, se mistura com as coisas terrenas. Meu Deus, meu Pai, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais, para que assim possamos compreender sua grandeza, sua magnitude, sua presença viva, meu Deus. Abra para que nós possamos compreender e discernir as marcas do verdadeiro evangelho. A hora que estamos vivendo é uma hora ímpar. Muitos não estão atentos aos acontecimentos que estamos vivenciando, Santíssimo. Acorda o teu povo, desperta os que dormem, acorda os mais jovens. Senhor, neste canal, quantos estão enfermos orando conosco agora? Quantas pessoas aflitas, desempregadas, quantas famílias em ruínas, destruídas pelo adultério, pela violência. Senhor, quantos filhos dominados, acorrentados na prostituição, nas drogas, na marginalidade, meu Deus. Mães que choram, que derramam lágrimas conosco agora. Eu quero apresentar aqueles que têm um parente num centro cirúrgico, numa UTI, num hospital em estado grave. Senhor, eu te apresento aqueles que estão enfrentando guerras no campo espiritual, a depressão, a opressão em todos os sentidos. Que no nome de Jesus toda opressão seja repreendida no nome de Jesus. Toda opressão na mente, na casa, na família, em nome de Jesus, seja repreendido. Esta enfermidade que assola os ossos desta pessoa, que assola as camadas da pele desta pessoa, esses problemas no estômago, no intestino, no fígado, nos rins, no pulmão, no coração, problemas da corrente sanguínea, problemas, meu Deus, que ferem pessoas que estão se sentindo, feridas, machucadas, meu Pai. Socorre a tua igreja, levanta ministros compromissados com ética, com caráter cristão. Oh, Santíssimo Deus, eu te apresento os hospitais, os presídios, te apresento os manicômios, os cristãos de todas as denominações, Israel, a nação judaica, o povo de Deus, o povo de Abraão. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos entender a tua palavra e vivermos a tua palavra de forma coesa, verdadeira. Não permita, Pai, que o espírito do engano nos engane, nos seduza a andarmos na contramão da tua palavra, na contramão das verdades bíblicas. Senhor, é assustador o que temos visto. Meu Deus, cadê aquela igreja que orava, aquela igreja poderosa espiritualmente, que santificava-se em todos os sentidos? Meu Senhor, meu bondoso Pai, no momento em que se afunila o final dos tempos, em que se aproxima acontecimentos bíblicos como a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, o advento do anticristo, Senhor, muitos estão, deixando de lado as verdades da fé, deixando a palavra de lado.
Não há segurança, não há saída no homem. A saída vem de cima, vem de Cristo Jesus. Acorda a tua igreja, desperta a tua igreja, desperta os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos ministros, meu Deus. Eu te peço, enxuga as lágrimas desta mãe, deste pai, desta criança, deste adolescente, deste homem que chora, clamando e suplicando a tua providência divina. Nós clamamos pelo teu nome, suplicamos pelo teu nome, Deus Todo-Poderoso. Eu quero apresentar todos os casais, marido e mulher, esposo e esposa. Segura esta família, para que a família não seja destruída. Eu te apresento o grande e eterno Deus, os ministros, os missionários, os evangelistas, Pai. Ó Deus bondoso, devolve-nos a sensibilidade da oração, da comunhão com o Senhor, regressarmos àquele primeiro amor do início da fé, termos aquele desejo ardente dos nossos corações de buscarmos o verdadeiro e único Deus, de levarmos a palavra da cruz, a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Alçarão voos como a águia e renovarão suas forças como a águia. Renova-nos a fé, a inteligência, a esperança. Renova, meu Deus, em cada um de nós uma visão espiritual plena, um discernimento da fé de forma coesa. Em o nome de Jesus, abençoa e responde a oração dos teus, o clamor dos teus, a petição dos teus filhos, porque muitos precisam do socorro de Deus. É o que eu te peço no dia de hoje, é o que eu te clamo no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo. Seca as lágrimas, enxuga as lágrimas desta mãe, chora por este lar, abre porta para o desempregado, Senhor, a porta de emprego, porque a porta que tu tens poder para abrir, ninguém pode fechar. E se o Senhor fechar, quem pode abrir? Quem pode deter o teu braço? Quem pode calar tua voz? Tu é aquele que dá ordem e não recebe ordem, mata e não faz preso, e não vai preso, faz e ninguém desfaz. Tu és o grande arquiteto do universo, o engenheiro de todas as coisas, o criador de tudo. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória e o louvor do teu nome. Amados irmãos e irmãs, vamos a uma palavra que tem como tema hoje a eternidade de Deus. O que é ser eterno? Não são poucas as vezes que os seres humanos se deparam com a insuficiência de sua sabedoria e de sua inteligência. Basta serem confrontados com temas, que estão além da sua capacidade cognitiva para perceberem que são limitados e finitos. Nós nascemos, crescemos e infelizmente morremos. Assim como a Trindade de Deus, a eternidade de Deus, por exemplo, é outro tema complexo, porque não se pode pontuar-lhe um começo ou um fim. Por si só, a capacidade humana não entende, irmãos, a totalidade da vida infinita que habita em Deus. Nós, seres finitos, presos principalmente, grave esta palavra, presos ao tempo e ao espaço, nós imaginamos a eternidade como uma mera extensão de tempo longo, abrangendo um passado de futuro incertos, em que a vida e a morte são inseridas,
Porém, a eternidade de Deus, meus amados, é algo assombrosamente mais profundo que isso. E que, por ser assim, exige a fé como elemento fundamental para a compreensão e a aceitação desse tema. Cientistas e estudiosos renomados, eles têm proposto nada menos do que 4 bilhões e 600 mil anos de existência para a Terra e demais componentes. Está lá na Enciclopédia Ilustrada do Conhecimento Essencial de Readers, dígito da página 437. Esses números são de veras assustadores, mas podem dar pálida ideia do dimensionamento da eternidade que a Bíblia Sagrada ela atribui ao nosso Deus. Mas conquanto seja glorificado, gloriosamente eterno, o grande arquiteto do universo tem o controle de tudo, querido. E tem uma mensagem sublime para cada ser humano. Se ele dá sustentação aos céus e à terra, muito mais fará em favor daqueles que lhe são queridos e salvos por sua graça. A graça foi conquistada na cruz através da morte de Jesus. Então, portanto, entender e beneficiar-se desse grandioso atributo de Deus, a eternidade, é a proposta do nosso estudo de hoje. Veja o que diz o Salmo 90, verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90, verso 2. O que a Bíblia diz sobre a eternidade de Deus? Em palavras simples e claras, a Bíblia Sagrada apresenta Deus como Rei eterno, autoexistente. Seu princípio e sem fim. Sem princípio, ele não tem princípio, não tem início e também não tem fim. E no Antigo Testamento, o Salmo 90, verso 2, usa a palavra hebraica olam, que significa eternidade no sentido de duração para sempre. A eternidade para todos os tempos. Essa palavra também, queridos, ela pode também ter sido de existência contínua ou sem fim. E foi com essa ideia na mente que o salmista escreveu: antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. E por sua vez, o Novo Testamento usa uma palavra grega que ainios, ainions ou aionios, que significa eterno, no sentido de ser sem começo e sem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será e que nunca termina. Romanos 16, verso 26. Então, os sentidos teológicos de olam e aionios definem claramente que o tempo não tem poder sobre o nosso Deus, não lhe impõe limites, pois em essência Deus é eterno. Ele é o Senhor do tempo. Tempo é para nós humanos, presente, passado e futuro. Então Gruden define essa eternidade dizendo que Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no espaço, tá? Então, nesse sentido, nós concordamos com o conceito de eternidade dado por Bergfock, é a perfeição de Deus pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade na sua existência num único presente indivisível. Queridos, isso mostra o quanto Deus é maravilhoso, o Todo-Poderoso, perfeito, cheio de glória. Está lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 31 e 32, verso 33, capítulo 33, verso 27. Jó 11, do verso 7 ao verso 8, mostra também que ele é o verdadeiro Deus. E é sem igual, não existe outro.
é ser divino, não criado e intensamente majestoso em suas ações. Olha o que diz: eis que Deus é grande e não podemos compreender, e por ser eterno, o número dos seus anos não se podem calcular. Jó 36, verso 26. A eternidade é parte da sua natureza. Então a eternidade, ela é a parte da natureza de Deus. Como ele próprio declara: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, verso 8. Ainda sobre sua eternidade diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. A eternidade de Deus inevitavelmente traz à tona a verdade absoluta de que Deus criou todas as coisas, como explica aqui um estudioso chamado Gruden, né? Antes que Deus fizesse o universo, não havia matéria, mas então ele criou todas as coisas. Gênesis 1:1, João 1:3, 1 Coríntios 8:6, Colossenses 1:16, Hebreus capítulo 1, verso 2. O estudo da física, queridos, nos diz que a matéria, o tempo e o espaço precisam ocorrer ao mesmo tempo. Se não há matéria, não pode haver nem espaço nem tempo. Assim, antes que Deus criasse o universo, não havia tempo, pelo menos não no sentido de uma sucessão de momentos. Portanto, quando Deus criou o universo, também ele criou o tempo. Quando Deus começou a criar o universo, o tempo começou e começou a haver uma sucessão de momentos e acontecimentos encadeados. Mas antes de haver um universo e antes de haver o tempo, Deus sempre existiu. Sem princípio, sem ser influenciado pelo tempo, e o tempo, portanto, não tem existência por si mesmo, mas com o resto da criação depende do eterno, né, de ser divino e do eterno poder divino para continuar existindo. Veja, então todas as coisas criadas, entre elas o tempo, são provas da glória e da existência eterna de Deus. Qualquer que forem as conjecturas antes do nascimento dos montes, da formação da terra e do mundo e dos seus conjuntos, pouco ou quase nada segura saberemos, além do que é proposto pelo salmista, que afirma: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmos 19:1. Por maiores que sejam, por maiores que tenham sido as tentativas e descobertas do homem, quem pode dimensionar a extensão dos céus, da terra, dos seus componentes, além dos imaginários Oriente e Ocidente, do nascer e do pôr do sol? Deus, porém, desde a eternidade, os conhece, passeia sobre eles e por eles, como Senhor absoluto, ele controla tudo com o seu poder e com sua poderosa voz. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmos 29, verso 3 e 4. Que salmo tremendo! Então, Deus é um ser infinito, ilimitado. Montes e vales, céus e terras, reinos, reis, poderosos, selvas, matas e florestas, nada mais são do que obra das suas mãos. Espalhadas, meus amados, pelos diferentes pontos no espaço, no tempo, anunciam a eterna ação criadora e mantenedora de Deus. Nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. Grave isso na sua cabeça. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, 16, 17. Por isso que o salmista brada de forma emocionada: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, da eternidade para a eternidade.
Amém, amém. Salmos 41, 13. Por isso que os judeus, eles estudam muito os salmos, os profetas que falaram da grandeza, da magnificência de Deus. Mas o fato de Deus ser eterno, ou de não sofrer influência do tempo, não significa que ele esteja alheio ao tempo, viu, querido irmão e amada irmã? Pelo contrário, o Senhor domina o tempo para que ele é sempre presente. Para Deus não há passado, presente e futuro. Ele sempre vê a história em tempo real. Tanto que Salmo 90, verso 4 fala assim, 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Salmo 90, verso 4. O fato de tudo ser presente para Deus significa, queridos, que ele não esquece nada que aconteceu no passado remoto ou no futuro distante. Para ele, tudo é real, tudo está acontecendo de forma nítida. Ele não esquece de nada, porque o que aconteceu no ano 1000 a.C. ou no ano 1100 depois de Cristo é como um dia de ontem que se foi com uma vigília da noite. Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Então, veja que maravilha que é estudar sobre a pessoa de Deus. Então, diante de tudo isto, é importante que consideremos a seguinte questão: o tempo é sempre presente para Deus, mas quando age na história humana, respeita os limites que ele mesmo estabeleceu para a sua criação, o passado, o presente e o futuro. Então o ser humano está preso ao tempo, ao espaço, e por isso que Deus vê os eventos humanos dentro desses limites e atua conforme esses condicionamentos temporais para poder oferecer o seu amor, sua graça. Olha, vou repetir, para ele oferecer o seu amor, sua graça através de Cristo, sua misericórdia, para quê? Para nos salvar. Usa termos humanos que expressam o passado e o futuro. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Isaías 45, verso 21. Que coisa linda, não, igreja? O apóstolo Paulo entendeu corretamente a atuação de Deus. Queridos irmãos internautas, no nosso tempo e no nosso espaço, ao dizer assim, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, verso 4 e 5. Gálatas 4, verso 4 e verso 5. Em outras palavras, o Deus que não está preso ao tempo, observa na esfera humana, acompanha os acontecimentos, os avanços do tempo, para que, na hora certa, agir em favor da humanidade. Mas, se é verdade que Deus age no tempo e no espaço, para o dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos nós, e ressuscitou dentre os mortos. Está lá em Atos capítulo 17, 31. Então, para salvar e condenar, Deus usa em Atos os 3 tempos da vida humana. Ora, não levou Deus conta os tempos da ignorância, o passado. Agora, porém, ele notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam, presente, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, o futuro. Percebe? Olha aí, esse texto é muito claro. Depois que tudo isso acontecer, já não haverá noite, nem precisam eles, os salvos, da luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, verso 5. Então, aplicando o conhecimento em nossa vida, a eternidade de Deus nos lembra que somos seres limitados.
A eternidade de Deus nos lembra que somos seres em processo. A eternidade de Deus nos lembra que um dia seremos perfeitos. Quando? Quando estivermos morando com Ele. Aonde? Lá na glória. A conclusão desse estudo: Deus é grande e nós infinitamente pequenos. Deus criou todo este universo que tanto admiramos. Em tudo funciona na mais perfeita ordem e harmonia. Potencial e fisicamente, muitas coisas aqui do universo é mais forte do que cada um de nós. Mas nós somos diferentes, você é diferente, temos a marca de Deus em nosso corpo e em nossa mente. Por isso nós podemos senti-lo das mais imensuráveis maneiras, como ele se revela a cada um de nós. E por que é assim? Para que nós sempre nos lembremos que somos a imagem e a semelhança de Deus, para que não nos esqueçamos de que Deus, em toda a sua eternidade, nos tem como centro das suas misericordiosas atenções. Queridos, muito mais do que aos demais seres criados, a nós, Deus permite receber mensagens dos céus, a fim de que, pela sua graça, nós tornemos cada dia o louvor da sua glória eternamente. Efésios 1, verso 12. Aí eu encerro este estudo de hoje. É uma pinceladinha sobre a eternidade de Deus. Mas um dia, se você guardar a palavra até o final, você também será um ser eterno, mas morando na glória. Que o Senhor Deus te guarde e te abençoe grandiosamente. Graça e paz.